Fala pessoal, vamos falar agora sobre a seção 2, que fala sobre os principais deveres do servidor público. Para facilitar aqui a sua caminhada, a gente aqui no vídeo, a gente vai trazer alguns mapas mentais, alguns gráficos esquematizando os pontos chaves de cada dispositivo que você vai encontrar aqui. Então eu separei em algumas categorias, a gente não vai seguir exatamente a ordem ali do inciso, né? A gente vai seguir uma ordem que tenha assuntos afins. Isso facilita na hora de você memorizar o conteúdo, facilita na hora de você resolver questões de prova. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente faz ali o esquema, a gente vê o texto do normativo e faz as questões de prova. Certeza que você vai fixar muito bem esse conteúdo. Mas antes, né, deixa eu te falar por que nós temos os principais deveres. Veja, o servidor público é aquele que materializa a vontade da administração pública. É aquele que dá cara à administração. Então, quando você vê um servidor, né, na repartição, você tem ali um respeito institucional, né, com base no órgão e tal, que você deve a ele. Mas e fora do órgão? Se você encontrar essa pessoa, você vai tratar às vezes com o mesmo respeito, com a mesma cordialidade? E aí depende de fato do que você vai receber lá na repartição. O agente ali que está, né, o servidor público, ele tem que ter capacidade de lidar com situações adversas no atendimento ao público. Tanto que tem alguns deveres aqui, que ele tem que respeitar, por exemplo, as limitações do indivíduo. Então, quando eu era oficial de justiça, né, exercia a função, a gente, né, intima, cita, faz prisão, enfim, os mais diversas classes sociais. Tá? Do cara que é advogado, da pessoa que é instruída, desde a pessoa que não tem nem o nível fundamental. Então você tem que se adaptar a esta pessoa, você tem que se adaptar à realidade para que você transmita a informação de forma tempestiva e de forma precisa. Tem alguns casos que eu não posso utilizar termos técnicos, até posso, mas eu vou ter que explicar. Com o tempo, né, principalmente quando você chega no serviço público, você vai aprendendo a lidar e a evitar, né, o desgaste. Então, hoje, eu cuido bastante dos acordos de não persecução penal e as nossas comunicações, intimações, elas são feitas pelo aplicativo WhatsApp. Aí eu mandava, saiu a sentença que extinguiu a punibilidade, beleza, obrigado. Aí a pessoa perguntava o que era, como é que funcionava. Aí eu mudei, né? Olha, aqui é o Thiago e tal, segue a sentença do seu processo referente ao acordo que você fez. Como você cumpriu tudo, o processo agora vai ser arquivado. Encerrou, né, encerrou aqui a prestação de serviços, encerrou a multa, enfim, alguma coisa que tinha lá para pagar. Eu já faço isso no próprio texto. Né? Só recebo um obrigado. Raríssimas as vezes que eu recebo uma dúvida acerca disso. Tá? E muitas vezes, que a pessoa pergunta, já está na resposta lá. Então, só copia e cola a mesma resposta. Ah, entendi. Eu nem mudei nada. Mas a gente deve respeitar as limitações das pessoas. Isso porque o servidor público ele não é só a cara da administração, né? Ele é ali um agente de transformação da sociedade. Pelos serviços que ele presta, ele está transformando a sociedade, certo? Você está atendendo o cidadão, você ajudar uma pessoa a resolver um problema. Né? Eu, né, como eu disse, eu trabalho no judiciário, então a gente só tem problema, só tem coisa ruim, não tem nada de bom no judiciário. Tá? É só notícia ruim em cima de notícia ruim. E eu ainda trabalho numa vara criminal. Não que seja ruim de trabalhar, mas as notícias, né, a matéria em si, ela envolve isso. Então você tem que ter ali, né, desenvolver novas competências, você tem que lidar com as pessoas. E quando você tem uma pessoa que está ali, às vezes, desesperada, você presta uma informação ali que vai ajudar ela a resolver, fica muito fácil, né? É muito bom, é muito gratificante. Legal? Então eu separei, como eu disse, em 5 categorias, né? Acho que são 5 ou 6, mas, né, de atividades que nós temos. A primeira delas, deixa eu pôr aqui em tela, aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai desenvolver e depois vamos conversar sobre os primeiros. O primeiro dos deveres está ligado aqui ao desempenho do servidor. Esse desempenho, ele tem várias facetas, né? Então vamos fazer aqui para ficar bacana. Tá?
Então, quando a gente fala de desempenho do servidor, o que a gente tem que, né, pensar? Que ele tem que cumprir as suas atribuições. Então, vamos lá. Cumprir suas atribuições. Mas como ele deve cumprir essas atribuições? E aí ele tem alguns deveres que estão aqui. São 3, tá? São 3. Então ele vai cumprir. Deixa eu só mudar aqui. Ele vai cumprir as suas atribuições a tempo, certo? A tempo que seja necessário para resolver a questão a ele levado. Ele vai atuar também com rapidez, com perfeição, evitando erros, né, e retrabalho. E, claro, e rendimento. Tem que produzir, tem que ser eficiente. Quando ele faz esse trabalho, né, de trabalhar aqui dessa forma, ele vai ter um ponto que é interessante. Ele tem algumas prioridades, né? O que ele faz na sua atividade? Ele tem que priorizar o quê? Ele utiliza a palavra, né, situações procrastinatórias. A gente vai colocar aqui. Situações procrastinatórias. E também filas, evitando filas. Quem é que gosta de fila, né? E ele vai desempenhar ainda com critério, com segurança e rapidez. Esse é o primeiro ponto acerca do desempenho das funções do servidor. Mas não é só isso. Ele deve, veja, evitar atrasos. Então ele tem que evitar aqui ele vai evitar atrasos, prejuízos aos usuários, que é o cliente cidadão, né? Aos usuários. E ele vai fazer tudo isso porque nós temos um negócio importante. Ele tem que evitar o dano moral que pode surgir ali de uma situação em que o servidor atrase a prestação de serviço, em que o servidor faça mal feito, ele tem que ali, né, se causar um prejuízo, inclusive o terceiro, ele pode ir lá cobrar a administração pública. Então, dentro do desempenho, tem coisas que ele tem que fazer e tem coisas que ele tem que evitar, certo? E outro ponto importante dentro do desempenho das suas atividades, ele tem que ser assíduo e frequente ao serviço. Além disso, né, chegar no horário, sair no horário. Ok? Bacana? Por que isso? Porque a ausência, e eu vou destacar aqui, ó, ausência injustificada, a ausência injustificada, ela pode ocasionar, né, igual ali, né, temos as regrinhas expostas, tá? Ele tem que a sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado. Então vamos apagar aqui, vamos fazer aqui a sua ausência, ela provoca danos ao trabalho ordenado. E aqui é claro, né, a gente tem que ponderar que aquela ausência injustificada. Não é todo tipo de ausência, não. Todo tipo não. É ausência injustificada. Bacana?
Então, esses são os pontos dentro dos deveres ligados ao desempenho da atividade do servidor. Fechado? Olha o que fala agora o próprio texto. Tá? Vamos matar aqui com o texto agora. São deveres, ó, desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego de que seja titular. Então, ele deixa claro que você tem que fazer as atividades do seu cargo, né? Ele delimita, né? Então, aqui, veja. Então, do seu cargo, aquelas atividades que estão para ele mesmo. E aí ele fala depois, exercer as atribuições aqui, ó, com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente, ó, diante de filas ou outra espécie de atraso na prestação de serviços pelo setor em que exerce as suas atribuições. Qual que é a finalidade? Né? Evitar dano moral ao usuário. Ser assíduo e frequente, na certeza, ó, certeza que sua ausência, destaque-se aqui que é ausência injustificada, provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. Por que em todo o sistema? Veja, quando você falta, você já teve a oportunidade, talvez, de chegar num órgão público, eu preciso disso. Não, ok, só que o fulano não veio hoje. Mas é só ele que faz isso? É só ele que faz isso. E aí você não sai mal lá falando, porque o fulano de tal não está aqui. Você vai falar do órgão. Este órgão público é pi, né? Como eu já ouvi também, mas infelizmente é a realidade. Então, quando a pessoa falta, está ausente, gera um dano a todo o sistema. Cumprir de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores. Então, a gente é o seguinte, a gente tem que cumprir de acordo com as normas de serviço e com as instruções superiores, as tarefas do seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem, tá? Então, ele vai cumprir de acordo com as normas e com as instruções superiores às suas tarefas. E aí, acho que a gente pode colocar isso aqui, né? Ele vai aqui, ó, cumprir as suas atribuições. Vamos puxar aqui uma perninha, né? Aqui também, ó. Vou colocar aqui para complementar. Seguir as normas e ordens superiores. Legal. Fechado. Todos esses pontos esquematizadinho em um ponto só. Perfeito? O que a gente pode fazer agora? A gente pode pegar isso aqui e fazer questões, para você dar uma olhada como é que funciona. Com o objetivo de evitar dano moral ao usuário, compete ao servidor público federal atender ao público com presteza, perfeição e rendimento, evitando filas e demoras, mesmo em casos de difícil solução. Certo ou errado? Questão difícil tem todo dia para resolver, né? Todo dia. Então, você está diante de uma situação difícil, aí você vai ficar deixando criar fila, ficar atrasando tudo? Não, tem que resolver o quanto antes possível. Questão correta. Próxima. O servidor, na prestação de seus serviços, deve agir com o fim de evitar dano moral ao usuário? Sim. Quando ele vai atuar, a atuação tem que ser pautada na legalidade, na finalidade, presteza, segurança, rapidez, perfeição, rendimento, tudo isso, né? Não deixar atrasar, não causar prejuízo à pessoa, com o fim de evitar o quê? O dano moral. Tá? Correta essa questão também. Ser assíduo e frequente, na certeza que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema? Amém. Veja que essa aqui, ela pega basicamente o texto da norma e replica aqui pra gente. Ok? Tem mais uma, eu acho. Tem, ó. Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviços pelo setor em que exerce suas atribuições, com o fim de evitar o dano moral. Também não tem segredo, tá? Perfeita, né?
Perfeita esta questão. Próxima. Toda ausência injustificada, exceto em casos de saúde e óbito familiar, é fator de desmoralização do serviço público por gerar ineficiência dos processos. É o tipo de questão que eu quero que você pense aí se está certo ou está errado. Ó, toda ausência injustificada, exceto nos casos de saúde e óbito familiar. Mas não tem outras situações em que o servidor pode se afastar legalmente? Férias, por exemplo, ou situações ali, né, de afastamentos previstos na Lei 8.112. Então não é só a licença que o servidor tem outras. Está fazendo um curso, né, treinamento pela instituição, tudo isso. Então a questão, quando ela fala, exceto nesses dois casos aqui, aí ela está errada, né? Porque existem outras, né, muito mais hipóteses previstas do que somente essas aqui. Somente estas duas, né? Fechado? Vamos lá. Próximo tópico que a gente pode falar é sobre o caráter e a atuação do membro. Questões que envolvem caráter e atuação. Vamos lá? Peraí, que eu tenho que voltar para cá. Isso é uma classificação que eu fiz aqui para ajudar vocês, tá? Dentro do caráter e da atuação, a gente vai ter o seguinte. Minhazinha para separar. Veja, ele tem que ter, primeira coisa, tem que ter integridade, e honestidade. Esses são os caráteres, veja. Pessoa pautada pela integridade, né? Lealdade, probidade, fazer as coisas de forma correta. E a honestidade. São valores que a gente pensa de todo mundo, inclusive da administração pública. Você imagina que nós tenhamos lá um servidor que trabalha e ele envolvido ali com, sei lá, jogo do bicho, cassino ilegal, ou, sei lá, né, desvio de coisas, né? Infelizmente acontece. Você já começa, você vai lá, você já sabe que vai ter que, às vezes, já é famoso, né? Já vai ter que desenrolar uma graninha ali, um cashback, para que você possa conseguir o que você precisa, mesmo dentro da legalidade, tá? Isso é uma questão do caráter que é exigido. Outra coisa do caráter é a questão justamente, né, que ele tem que ser probo, reto, leal e justo. São ali as qualidades que nos trazem. Outro ponto dentro do caráter e da atuação, ele deve escolher, e eu vou colocar aqui, né? Sempre. Sempre, sempre, sempre. A melhor e mais vantajosa opção para, sabe quem? O bem comum. Esse é um item que cai bastante, tá? Então, sempre que o servidor estiver diante de mais de uma situação ou mais de uma possibilidade, ele sempre tem que escolher aquela que for melhor e mais vantajosa para o bem comum. A melhor opção para o bem comum. Sempre, sempre, sempre. Não pode, em caso de urgência pode ressalvar? Não. Em caso disso pode
Não, é sempre, por isso que eu já destaquei aqui, inclusive, de outra cor para você não confundir. Sempre, e vai ser sempre o bem comum. Em prova, aquela mais vantajosa para a repartição, a mais vantajosa para o próprio servidor, a mais vantajosa não sei para quem. Não, é a mais vantajosa para o bem comum. Lembre-se desse ponto. Bacana? São questões do caráter. E, além disso, dentro da atuação, né, o servidor não deve atrasar a prestação de contas. Tá joia? Porque a questão da prestação de contas, ela está ali, né, junto com a transparência, com as boas regras de administração pública, com a accountability, né, com a questão ali da governança pública em si. Então não dá para falar, né, não, dentro da atuação e do caráter almejado é não atrasar a prestação de contas, prestá-las sempre que for necessário. Então esses são os pontos, né, dentro dessa classificação aqui de caráter e atuação do servidor. Olha só, ser probo, reto, leal, demonstrando toda a sua integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e mais vantajosa para o bem comum. Tá? Então você tem que lembrar desses pontos aqui sempre. Ó, jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. Tá? Você presta serviços para a sociedade. Moleza, né? Olha as questões agora. Suponha-se que Mauro seja um servidor público. Nesse caso, é correto afirmar que entre os seus deveres fundamentais que Mauro deverá observar, né, estão a de ser probo, reto, leal, justo e ético, escolhendo sempre que possível a opção mais vantajosa para o bem comum. Pensa isso, essa questão está certo ou está errado. Enquanto eu faço a próxima. A conduta ética do servidor não pode extrapolar a escolha entre o bem e o mal, não se devendo levar em consideração o atendimento do interesse coletivo ou o bem comum no exercício da função pública. Isso é fácil, né? Deve-se levar em conta, sim. E essa outra questão ela também está errada. Por quê? Não é sempre que possível. É sempre, tá? É quando não for possível. Sempre. Ele não fala sempre que possível. Ele fala que é sempre. Joia? São deveres fundamentais do servidor. Vamos lá, letra A. Desempenhar com formação profissional as atribuições do cargo, função ou emprego público que seja titular. Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a sua integridade do caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e mais vantajosa para o bem comum. C. Retardar qualquer prestação de contas. Não, né? Faltou o jamais aqui, né? D. Tratar tempestivamente os usuários, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. A gente não falou desse ainda, né? Mas então vamos para a próxima. E ter consciência que seu trabalho é regido por princípios éticos que se financiam na adequada prestação dos serviços públicos. Financiam, né? Estranho, né? Já pega aqui errado. Atempestivamente, né? Também não. É tratar cuidadosamente. E aqui, na letra A, não é desempenhar com formação profissional, né? É com atenção, com critério, conforme estipulado no próprio dispositivo. Letra B é o gabarito dessa questão. Acerca da prestação de contas, considerando o Código de Ética do Poder Executivo Federal. Lembra que eu te falei que não cai para os estados e tal? Ó? É uma questão do MP Pará, que cobrou o decreto 1171. Então a gente tem que saber para ele. Essa outra questão aqui de 2023, da VUNESP, caiu para o concurso de Campinas, a Previdência de Campinas. Então você tem aplicação, né? Como eu citei anteriormente. Ó, vamos lá. Sobre a prestação de contas, ele deve prestar contas entre 1 e 5 dias após o evento, jamais retardar qualquer prestação de contas, prestar contas entre 1 e 10 dias após o evento, prestar contas em no máximo 15 dias. O que o código fala? Né, o código de ética ali, ó.
jamais retardar qualquer prestação de contas. Bacana? Então, esse segundo ponto que nós vimos aqui sobre, né, o servidor público. E a gente vai fechar esse bloco agora também, e a gente continua falando dos principais deveres já na sequência.